Você já se sentiu como se estivesse carregando um fardo invisível, enquanto todos ao seu redor parecessem viver em um mundo diferente? É fácil sentir-se isolado quando você tem uma visão mais profunda da realidade, como se suas experiências e insights não fossem compreendidos. Ser alguém que percebe a vida sob uma luz diferente é, afinal, um presente e um desafio. O que deveria ser uma jornada iluminada, muitas vezes se transforma em um caminho solitário, onde a sensação de ser um escolhido se confunde com o peso da solidão. A verdade é que, ao se destacar, você inevitavelmente atrai olhares e reações. Uns se sentem inspirados pela sua luz, enquanto outros podem reagir com insegurança ou ressentimento. A escolha de seguir seu caminho autêntico pode criar uma barreira entre você e os outros, pois nem todos estão preparados para aceitar a verdade que você carrega. Esse isolamento chega a um ponto em que você pode até questionar se vale a pena continuar a brilhar, mesmo sabendo que sua luz pode iluminar o caminho de muitos. Porém, é crucial entender que ser um escolhido é também um convite para a transformação, tanto sua quanto a de quem está ao seu redor. Cada uma dessas interações, mesmo as difíceis, é uma oportunidade de crescimento. Você pode usar essa sensação de isolamento como um combustível para maior autodescoberta, aprendendo a valorizar as conexões que realmente importam e a fortalecer sua resiliência diante dos desafios emocionais. Quando decidimos brilhar, liberamos uma energia poderosa e contagiante que pode inspirar muitos. No entanto, essa mesma luz pode criar sombras que alguns preferem ignorar. Pense na lua. Ela reflete a luz do sol e, ao fazer isso, revela não apenas beleza, mas também as sombras da terra. Da mesma forma, sua autenticidade pode destacar o que há de mais profundo e oculto nas pessoas ao seu redor, expondo suas inseguranças e medos. Imagine que você está em uma sala iluminada por um grande holofote. Enquanto sua luz brilha, outras pessoas no ambiente podem se sentir não apenas admiradas, mas também intimidadas. Essa dualidade é uma parte natural do impacto que sua presença pode causar. Aqueles que estão confortáveis consigo mesmos podem ser atraídos por essa luz, mas para aqueles que ainda lutam com suas próprias sombras, sua luminosidade pode parecer esmagadora ou ameaçadora. O mais interessante é que o brilho de um escolhido pode servir de espelho, refletindo a verdade não apenas de si mesmo, mas de todos ao redor. Essa reflexão pode provocar reações intensas, de admiração a aversão. Então a questão não é a sua luz, mas como os outros escolhem ver isso. Você pode usar essa percepção para entender melhor seus relacionamentos e a dinâmica de energia em sua vida, permitindo que sua luz seja uma fonte de empoderamento ao invés de divisão. Já se pegou pensando em como é estranho quando todos ao seu redor parecem depositar um peso enorme sobre seus ombros? Essa é a pressão da expectativa, um fenômeno que muitas vezes acompanha aqueles que se destacam. As pessoas tendem a projetar suas expectativas em quem parece ser capaz de alcançar grandes coisas, e isso pode ser uma das causas mais profundas do descontentamento nos relacionamentos. Como você pode se sentir livre se estão sempre esperando que você seja o melhor, que tenha todas as respostas? Quando você é visto como alguém especial, um líder, ou simplesmente alguém que brilha, as expectativas alheias crescem proporcionalmente. Cada pequena ação sua pode ser analisada e debatida, quase como se você estivesse sempre em um palco, sob os holofotes. Você se torna o personagem principal, e os outros, seus críticos. Isso pode criar uma pressão imensa, levando a sentimentos de inadequação e a necessidade de corresponder a um ideal, que muitas vezes é irreal. No entanto, esse desafio também apresenta uma oportunidade de estabelecer suas próprias expectativas e limites saudáveis. Você não pode controlar o que os outros esperam de você, mas pode escolher como reagir a essas expectativas. Ao declarar sua verdade e reafirmar sua autenticidade, você começa a moldar um espaço onde as expectativas se tornam comunhão e não uma corrente. Compreender essa dinâmica é a chave para se libertar das amarras da expectativa e andar seu próprio caminho. Quando você começa a brilhar e a se expressar de maneira autêntica, pode perceber que essa luz não apenas atrai admiradores, mas também provoca medo. O desconhecido é uma força poderosa, e ao serem confrontados com alguém que vive sua verdade sem medo, muitos se sentem ameaçados por essa nova realidade. Isso acontece porque sua autenticidade revela que eles também podem, e devem,
se abrir para quem realmente são, mas esse processo é muitas vezes angustiante. O medo do desconhecido é como um bloqueio emocional que muitos criam para se proteger. Ao ver sua coragem e a liberdade com que você se apresenta, alguns podem sentir que sua própria vida está à beira de uma mudança, e isso pode ser desconfortável. Sua autenticidade brilha como uma luz em uma caverna escura, forçando as pessoas a confrontar suas próprias sombras e questionar se estão vivendo o que realmente desejam. É um desafio que poucos estão prontos para aceitar. Nesse sentido, ao lidar com esse medo, você deve ser compassivo tanto consigo mesmo quanto com os outros. Entender que as reações negativas que você pode experimentar não são um reflexo de quem você é, mas da luta interna que cada um enfrenta é essencial. Cada passo que você dá em direção à autenticidade poderia ser um farol para outros, iluminando seus próprios caminhos e, quem sabe, encorajando-os a abraçar sua verdadeira essência. As conquistas pessoais são também uma faca de dois gumes. Elas podem inspirar e motivar, mas também causar desconforto nas pessoas ao seu redor que ainda não encontraram suas próprias vitórias. A maneira como muitos reagem ao seu sucesso não diz respeito a você, mas às suas próprias inseguranças. Imagine que você está em uma corrida. Cada vez que você avança, os que não estão prontos para correr podem se sentir deixados para trás, criando uma dinâmica que pode gerar ciúmes e antagonismo. A projeção de inseguranças é um fenômeno natural, e saber que isso ocorre pode ajudá-lo a transformar essas experiências difíceis em ensinamentos. O fato é que, ao alcançar suas metas e sonhos, você pode involuntariamente fazer com que outros se sintam insuficientes. Esse desconforto frequentemente se manifesta em comportamentos hostis ou críticos, uma defesa contra a vulnerabilidade que sentem ao ver sua luz brilhar. No entanto, reconhecer essa projeção lhes dá poder. Em vez de deixar que isso o afetem, você pode usar suas conquistas como uma fonte de inspiração, não apenas para si, mas também para aqueles ao seu redor. Expresse empatia, compartilhe suas lutas, mostre que a jornada é cheia de altos e baixos. Em vez de criar um espaço de divisão, você pode se tornar um catalisador de motivação e transformação, mostrando que o sucesso é acessível para todos. Definir limites é como construir uma barreira saudável entre você e as influências externas. Enquanto muitos podem reconhecer sua luz e querer se aproximar, é vital que você mantenha sua energia protegida. A habilidade de dizer não é um dos atos mais poderosos que você pode cultivar. No entanto, essa ação muitas vezes provoca reações adversas, especialmente de pessoas que esperavam mais de você, ou que estavam acostumadas a tirar proveito de sua generosidade. Ao implementar limites, você pode perceber que algumas pessoas não reagem bem a isso. Elas podem se sentir rejeitadas ou desvalorizadas, e esse sentimento pode gerar inimizades. Se você escolhe se resguardar para preservar sua saúde mental e energia, isso pode ser visto como um abandono, mesmo que você esteja apenas se cuidando. Isso é o que torna o ato de estabelecer limites um ato de coragem e não apenas uma defesa. Portanto, é essencial que você se lembre de que, ao definir esses limites, está também criando espaço para relacionamentos mais saudáveis e genuínos em sua vida. Esses limites permitem que você seja verdadeiramente você, sem as expectativas ou pressões dos outros. No final das contas, você estará cercado por aqueles que apreciam sua luz e respeitam sua jornada. E isso é um testemunho do poder de manter sua energia protegida. A transformação pessoal pode ser um dos caminhos mais desafiadores e recompensadores na vida. Quando você se compromete a crescer e evoluir, isso não apenas muda a sua realidade, mas também provoca uma reação em cadeia na vida das pessoas ao seu redor. Sua trajetória de transformação pode causar desconforto em outras pessoas, que podem se sentir inferiores ou incapazes de seguir seus próprios caminhos. Isso acontece porque a mudança em você lembra a elas o que pode estar ausente em suas próprias vidas. Considere a imagem de uma linda borboleta surgindo de um casulo. Enquanto essa transformação é uma maravilha a ser admirada, também pode despertar um sentimento de inveja em outros que ainda estão presos em sua própria larva, lutando para encontrar seu caminho. O ato de mudar é um reflexo de possibilidades, e nem todos estão prontos ou dispostos a rever suas próprias vidas. Assim,
a sua jornada de crescimento pode desencadear um sentimento de inadequação nas pessoas que ainda não se permitiram mudar. No entanto, é crucial reter a consciência de que suas mudanças não são uma afronta a ninguém. Elas são uma celebração da vida. Você pode usar esse potencial desconforto a seu favor, encorajando outras pessoas a se confrontarem e a buscarem suas próprias transformações. Cada passo que você dá em direção ao seu maior eu pode ser um chamado inspirador para aqueles que seguem maneiras a lhe respeitar por quem você é e reconhecer que todos possuem seus próprios bairros de crescimento. A nossa energia é uma força poderosa, capaz de influenciar o ambiente ao nosso redor. Quando você está em uma frequência alta, emitindo vibrações de amor e positividade, essas energias podem iluminar o dia de quem passa por você. Porém, essa mesma energia também pode causar reações adversas em pessoas que habitam frequências mais baixas. Se você já entrou em uma sala e percebeu que o clima mudou, essa é uma demonstração clara do efeito que a vibração de alguém pode ter. Imagine uma orquestra. Cada músico deve tocar em harmonia para que a música soe bem. Da mesma forma, sua energia cria uma melodia nas interações sociais. Se você está vibrando em uma frequência elevada, pode despertar um senso de paz e alegria nas pessoas, mas para aquelas que se sentem deslocadas ou sobrecarregadas, isso pode soar como um som dissonante. Isso geralmente resulta em defensividade ou até hostilidade, pois algumas vão sentir que precisam se proteger da luz sem se dar conta de que seu verdadeiro desejo pode ser se aproximar. A chave para lidar com essa dinâmica é a consciência. Em vez de permitir que as reações dos outros te afetem, você pode optar por permanecer em sua própria vibração. Ao fazer isso, naturalmente influenciará aqueles que estão prontos para elevar suas frequências e se alinhar com a sua luz. A energia que você emana é uma ferramenta poderosa para criar conexões verdadeiras e positivas, permitindo que a harmonia, ao invés da discórdia, se torne a norma em seu círculo. A comparação é uma armadilha que todos nós enfrentamos em diferentes momentos de nossas vidas. Em sociedades altamente competitivas, onde os padrões de sucesso são frequentemente exibidos, é fácil se ver como um espelho das conquistas alheias. Quando você brilha e mantém sua autenticidade, pode se tornar um ponto de referência para outros. Entretanto, essa medição constante pode criar um ciclo de comparação, onde um lado se sente inseguro e o outro, sob pressão para manter-se à altura das expectativas. Imagine uma corrida em que todos estão tentando alcançar a linha de chegada. Aqueles que se sentem confortáveis com seu próprio ritmo não se preocupam com o que está acontecendo ao lado, mas outros, que se sentem inseguros, podem se comparar constantemente, sem perceber que cada um tem sua própria trajetória. Quando você brilha intensamente, aqueles que ainda estão na jornada da autodescoberta podem acabar se sentindo diminuídos. A verdadeira questão aqui é: como você pode ajudar aqueles que se medem a você a perceber que cada um tem seu próprio valor intrínseco? Confrontar a armadilha da comparação envolve cultivar a empatia e a compreensão do seu próprio valor e da jornada dos outros. Você pode encorajar as pessoas a reconhecerem suas vitórias pessoais, ao mesmo tempo em que compartilha a verdade de que o sucesso de alguém não diminui a luz de outra pessoa. Ao promover uma mentalidade de crescimento e colaboração, em vez de competição, você convida aqueles ao seu redor a se unirem, em vez de se dividirem. Seja um farol que não apenas brilha, mas também ilumina o caminho para outros. A linha que divide a inveja da admiração é delicada e muitas vezes invisível. Quando você brilha e alcança suas metas, pode se deparar com as reações de pessoas que oscilam entre admirar sua trajetória e sentir um ressentimento silencioso por não estarem no mesmo caminho. Essa confusão pode ser um ponto de dor em muitos relacionamentos, pois o que deveria ser uma celebração pelas suas conquistas pode rapidamente se transformar em competição ou rivalidade. O interessante é que tanto a inveja quanto a admiração nascem da mesma fonte: o desejo de mudar e melhorar. Entretanto, enquanto a admiração é uma celebração sincera e inspiradora do sucesso dos outros, a inveja geralmente se alimenta da comparação e do sentimento de falta. Essa distinção se torna crucial em suas interações com os outros. Perceber que a inveja muitas vezes indica uma luta interna nas pessoas pode ajudá-lo a responder com compaixão, em vez de defensividade. Portanto,
Ao lidar com a inveja, é vital que você permaneça firme em sua trajetória, mas também aberto a entender as emoções dos outros. Quando alguém o critica ou demonstra descontentamento, mude sua perspectiva e veja além. Pode ser um sinal de que essa pessoa está enredada em suas próprias lutas. Ao criar um espaço seguro para conversas autênticas, você poderá transformar a inveja em admiração e apoio mútuo, construindo assim uma comunidade mais forte e unida. O desejo de ser perfeito pode ser um fardo esmagador. Quando você é uma pessoa que se destaca, as expectativas dos outros empurram você a constantemente se esforçar para atender a ideais muitas vezes impossíveis. Essa perspectiva de perfeição pode se transformar em uma prison, onde cada pequeno erro ou desvio é amplificado e criticado, fazendo com que você se sinta preso a um padrão que nem mesmo existe. Imagine um artista que, constantemente pressionado a criar obras-primas, se vê paralisado pela necessidade de atender a isso. A criatividade floresce na liberdade, e quando a pressão do perfeito substitui a autenticidade, o artista perde não só a alegria de criar, mas também a própria essência que o distingue. O mesmo se aplica a você. Viver sob o peso das expectativas dos outros pode tirá-lo do caminho da verdadeira realização e da felicidade. A libertação desse fardo inicia-se com a aceitação de que a imperfeição é uma parte intrínseca da condição humana. Em vez de correr atrás de um ideal vagante de perfeição, você pode escolher abraçar sua verdade e a jornada que a acompanha. Busque modelos inspiradores que mostram que o erro é aprendizagem e que as falhas são oportunidades de crescimento. Ao fazer isso, você não apenas se liberta, mas oferece também um testemunho inspirador aos que estão ao seu redor, encorajando-os a explorar suas imperfeições. A vida é um ciclo contínuo de evolução e transformação, e isso se reflete em nossas amizades. Algumas conexões são intensas e significativas, mas com o tempo é natural que algumas se dissolvam. Essa dinâmica pode ser dolorosa, mas também é uma parte essencial da jornada. Às vezes, quando você começa a brilhar mais intensamente, outras pessoas podem não conseguir acompanhar essa luz, e o afastamento se torna inevitável. Pense nas estações do ano. Cada uma tem seu tempo e sua beleza, mas elas mudam. Algumas amizades entram em nossa vida como as flores da primavera, trazendo cor e alegria, mas podem murchar no calor do verão ou presentes invernais. Isso não diminui o valor que tiveram, mas ressalta a importância da fluidez nas relações. O crescimento pessoal pode levar você a caminhos diferentes, e as amizades que não se ajustam a essa nova realidade podem se tornar um fardo em vez de um suporte. É vital entender que o fim de uma amizade não é um reflexo de fracasso, mas sim uma oportunidade para novas conexões e para fortalecer aquelas que realmente ressoam com sua essência. Ao aceitar que algumas amizades têm seu tempo e espaço no seu ciclo, você cria espaço para acolher novas pessoas que vibram em harmonia com a sua frequência. Afinal, cada etapa da vida traz suas próprias lições e companheiros, e está tudo bem em deixar ir para poder dar lugar ao novo. Viver em uma sociedade significa que somos constantemente influenciados por um cônscio coletivo, uma rede de crenças, valores e expectativas que moldam nosso comportamento e percepções. Quando você brilha de maneira autêntica, pode se deparar com uma resistência ao status quo, como se a sua luz estivesse desafiando a norma estabelecida. Isso ocorre porque muitos se sentem confortáveis dentro de suas crenças coletivas, e qualquer desvio delas pode ser visto como uma ameaça. Imagine um rio. Suas correntezas representam as crenças coletivas, e enquanto a maioria flui com a corrente, você pode se encontrar nadando contra. Isso pode criar desconforto em quem prefere a segurança da conformidade. O medo do desconhecido, a insegurança e o desejo de pertencimento muitas vezes se manifestam quando alguém desafia essas crenças. Portanto, ao brilhar, você não é apenas um farol de luz, mas também um catalisador de transformação para aqueles que estão prontos para mudar suas próprias percepções. É crucial que você reconheça essa dinâmica ao lidar com suas interações. Enquanto muitos podem sentir resistência, outros encontrarão coragem em sua autenticidade. ATOs de transformação muitas vezes se iniciam em microescala, e sua luz pode inspirar uma mudança gradual, criando um efeito dominó de evolução ao seu redor. Ao aceitar essa responsabilidade como alguém que brilha, você se torna parte de um movimento maior de conscientização e transformação.
O julgamento é uma sombra que persegue a todos nós, especialmente aqueles que se destacam por suas diferenças e autenticidade. Nos dias atuais, somos frequentemente bombardeados por opiniões e críticas que reforçam inseguranças e criam barreiras emocionais. Libertar-se dessa necessidade de aprovação é um dos empreendimentos mais libertadores que você pode realizar na sua vida. Isso começa com a compreensão de que a maioria dos julgamentos que você recebe diz mais sobre os outros do que sobre você. A liberdade real surge quando você começa a valorizar sua própria voz interna, mais do que a de qualquer crítico. Ao se desvincular do que os outros pensam, você se torna capaz de viver plenamente, sem medo de errar ou de ser julgado. Visualize-se como uma árvore que se agita ao vento. Não importa o quão forte seja a tempestade, a árvore permanece firme em suas raízes, inabalável por opiniões externas e segura de sua própria essência. Esse é o poderoso lugar de resiliência que você pode cultivar. Essa libertação não é apenas uma jornada individual, é também uma inspiração coletiva. Quando você se desapega do julgamento, abre espaço para que os outros façam o mesmo. Ao promover essa cultura de aceitação e autenticidade, você cria um ambiente onde todos se sentem livres para explorar suas verdadeiras essências, sem medo da opinião alheia. Assim, cada passo que você dá em direção à liberdade se torna um presente para quem luta com suas próprias correntes. A vida é uma tapeçaria de experiências e relações, e o seu lugar no mundo é moldado por cada uma delas. Aceitar que a rejeição faz parte dessa jornada é um grande ato de amor próprio. Cada porta que se fecha, cada olhar de desprezo, é simplesmente uma oportunidade de redirecionar seu caminho. A verdade é que nem todos estarão prontos para receber sua luz, e tudo bem. Isso não diminui seu valor ou importância. Na verdade, é um convite para encontrar aqueles que vibram na mesma frequência que você. Quando você aceita a rejeição, aprende a ver isso como uma ferramenta de descarte que limpa o caminho para novas conexões. Ao invés de se sentir desencorajado, você pode transformar cada experiência em uma afirmação do seu valor. Afinal, você merece estar cercado por aqueles que celebram sua luz, não aqueles que se sentem ameaçados por ela. Essa distinção é crucial para construir relacionamentos saudáveis e significativos em sua vida. Encontrar seu lugar no mundo significa se abraçar em toda a sua autenticidade e, ao mesmo tempo, criar espaço para os outros. Aceitar a rejeição como parte do processo não é resignar-se à solidão, mas sim se abrir para o que está por vir. Por fim, sua jornada será uma incessante busca pela conexão com aqueles que veem e valorizam sua luz, e essa é a maior recompensa de todas.